Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais e, em especial, no grupo Intercessores, tanto pelo WhatsApp como no Facebook e no YouTube pelo canal Davi Pérez. Meus irmãos, nós estamos prosseguindo aí com uma série de estudos referente ao livro de Hebreus, 1001 motivos para aceitar Jesus. Tá? A lição está na revista Compromisso, tá? Do quarto trimestre de 2016, onde nós estamos estudando todo o livro de Hebreus. E hoje nós estamos na lição 8, que tem por título O Sacrifício Perfeito. Nessa lição nós vamos entender por que Jesus se sacrificou pela humanidade. Nós vamos entender por que o sacrifício dele é perfeito. Nós vamos entender muitas e muitas coisas que podem ou poderão estar na mente dos irmãos com relação a algumas dúvidas. Tá? Queremos de antemão dizer que não somos donos da verdade. Nós temos as nossas opiniões, temos as nossas ideias, mas uma coisa é, não podemos de forma alguma fugir das Escrituras Sagradas. Certo? Quando você vê algum pregador, algum professor, algum líder falar coisas que venham tirar Jesus do foco, então aí é perigoso. Tá? Agora, ideias, raciocínio, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, isso não tem problema nenhum. Tá? Isso não empobrece ninguém, nem também enriquece ninguém. Nós só temos de entender que o caminho é Cristo, a verdade é Cristo, a salvação é Cristo. Então, o título da nossa lição é o Sacrifício Perfeito. Hebreus, capítulo 9, o verso 27 e 28. Nós vamos orar a Deus nesse momento, pedir a Deus que Ele nos oriente, nos capacite, para que possamos estar ministrando essa lição aos nossos irmãos. Tá? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia e por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe e o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para que possamos transmitir aos nossos irmãos aquilo que Tu tens preparado para cada um deles. Dá-lhes a Tua paz, perdoa os nossos pecados, fala profeticamente aos nossos corações. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hebreus 9, 27 e 28 nos diz o seguinte: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Vejam que esse texto ele tem já começa com vamos dizer assim, com uma questão que muitas pessoas utilizam para formarem suas heresias, para dizerem que Jesus não era Deus. Enfim, quando o texto diz assim, oferecendo-se uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então as pessoas, elas leem esse texto de Hebreus e começam a dizer o seguinte, que Jesus ele tinha pecado, porque a Escritura está dizendo, e segunda vez aparecerá sem pecado. Então, de antemão, eu gostaria de explicar esse texto aos irmãos para que todos entendessem o seguinte, que quando diz assim, sem pecado, significa dizer que ele, naquela época, quando ele veio a primeira vez, ele estava sujeito ao pecado. Ele não pecou, mas ele estava sujeito ao pecado. Por quê? Porque ele veio na forma humana. Na segunda vez, na sua segunda vinda, a Bíblia diz que ele aparecerá sem pecado, significa dizer com um corpo incorruptível. Não será aquele corpo que estava presente aqui nesse mundo, não um corpo de carne e osso, mas um corpo, como a Bíblia diz, glorificado. Então, por esse motivo, é que o texto diz que a segunda vez que ele virá sem pecado. Por esse motivo, porque ele vai vir de uma forma diferente, não mais sujeito ao pecado, não mais de uma forma humana, mas sim em um corpo glorificado.
É isso que o texto quer dizer. Tá? Hebreus 9, 27 e 28. Vamos começar. No estudo anterior, o autor ensinou que Jesus é semelhante a Melquisedeque. Eu não sei se vocês lembram que no estudo anterior foi feito uma comparação entre Jesus e Melquisedeque. Quando eu falei para os irmãos a respeito de tipo e antítipo, significava dizer que o tipo são aquelas coisas, as figuras, aquilo que simbolizava o que viria. Né? Melquisedeque, ele simbolizou o sacerdócio de Jesus, um sacerdócio eterno, um sacerdócio sem linhagem levítica. Tá bom? Então, mas a Bíblia diz, mas a lição diz, mas é superior aos sacerdotes levíticos. Melquisedeque tem um sacerdócio eterno, enquanto os sacerdotes levíticos eram substituídos por morte. Todo sacerdote tinha um tempo determinado para exercer o sacerdócio, após a morte era substituído por outro sacerdote. Agora ele vai estabelecer as diferenças entre o culto no Antigo e no Novo Pacto. Então nós vamos verificar o que é que a lição nos fala sobre o culto, a diferença entre o culto no Antigo e no Novo Pacto. Tá? O Antigo Pacto tinha ordenanças, do grego de kaioma, ou preceitos, de culto, latreia, culto ou serviço, e um santuário terrestre, um tabernáculo levantado no deserto. Lembra daquele tabernáculo lá que Moisés, os levitas, né, levantavam no deserto? Pronto, é justamente sobre isso que o autor está nos falando nesse trecho da lição. Por Moisés, uma primeira tenda era chamada Lugar Santo e uma segunda chamada Santo dos Santos, onde ficava a arca com os querubins que cobriam o propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca sobre a qual era derramado o sangue do sacrifício. A palavra propiciação, do grego ilasmos, ocorre apenas 2 vezes no longo do Novo Testamento, dos pecados. João 2:2 e João 4:10. Então a lição ela nos mostra agora o seguinte, que nos mostra que naquelas ordenanças, naquela lei passada, existia um tabernáculo terrestre levantado por homens. Os levitas tinham essa função de estarem levantando o tabernáculo. Tá? No tabernáculo era dividido em 2 partes, o lugar santo e o santo dos santos. Né? O Santo dos Santos era onde ficava a arca do concerto, a arca da aliança, sobre a qual era derramado, né, a tampa da arca, era chamada de propiciatório. Tá? Quando os irmãos ouvirem falar sobre propiciatório, significava a tampa da arca, onde tinha 2 querubins, um virado de frente para o outro, né, com as asas estendidas uma para frente do outro. E sobre essa tampa era derramado o sangue do sacrifício. Tá? Em João 3, onde se lê que ele, Jesus, fez a purificação dos pecados. A palavra é katarimos, que se refere à limpeza que o sacrifício na cruz operou em nossos pecados. Limpeza, purificação. Quando os irmãos ouvirem e virem essas traduções, significa dizer que aquele sacrifício que foi feito no passado, ele não perdoava pecados. Aquele sacrifício do passado, ele encobria os pecados. É tanto que foi necessário Cristo vir para uma nova e eterna aliança, porque aquela aliança não estava sendo suficiente para levar o homem ao céu. Tá? Purificação é o processo em que uma pessoa considerada impura, de acordo com a lei cerimonial levítica, e por isso mesmo excluída do santuário e das celebrações festivas, é considerada limpa, restaurada e reconduzida a todos esses privilégios. Então, o sangue de Cristo ele veio purificar a cada um de nós, através do seu sacrifício. Tá? A propiciação aplaca a ira de Deus e torna-o propício no sentido mais literal. A propiciação cobre o pecado, como uma tampa. Quando o apóstolo João afirma que Jesus é a propiciação, ele está lembrando que Jesus nos cobre e o Pai nos vê por meio dele. Entenda isso, tá? Uma coisa bem simples para que os irmãos possam entender. Eu uso óculos. E sem o óculos, eu consigo enxergar o que eu estou lendo aqui. Tá? Mas se eu tivesse um grau mais elevado na minha visão,
eu não iria conseguir enxergar o que eu estou vendo aqui na minha frente. Então, a simbologia que eu quero apresentar aos irmãos é o seguinte: suponhamos que eu seja Deus. Suponhamos que você que está me vendo aí seja o pecador. Então, quando eu coloco o óculos, tá? Eu estou vendo, eu como Deus estou vendo o pecador através de uma lente. Essa lente ela é chamada Jesus Cristo. Através de uma lente corretiva, eu consigo ver melhor. Eu consigo ver bem melhor. Então Deus, ele só olha para o homem através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque se não houvesse aquele sacrifício, se não houvesse aquela intermediação de Jesus, a Bíblia diz que Deus é santo e a Bíblia diz que Deus não coabita com o pecado. Então, se Deus não coabita com o pecado, Deus de forma alguma poderia ter comunhão com o homem, porque o homem é pecador. Então, só através do sacrifício de Cristo, só através da lente, só através da visão mais aprofundada de Deus com relação ao pecado do homem, é que o homem pode chegar até Deus, é que o homem pode chegar até o céu. Então, o óculos simboliza Cristo. A pessoa que usa o óculos simboliza Deus. E a pessoa que está do outro lado da lente simboliza o pecador. Então, com o óculos nós vemos mais nítido Deus, olhando para o homem através de Cristo, ele enxerga o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e perdoa o homem para que o homem possa chegar até o céu. Então, Jesus nos cobre e o Pai nos vê por meio dele. Então, essa é a exemplificação daquilo que a lição está nos falando, tá? Hebreus 8, 1 e 9, 10. O autor apresenta uma série de resumo. Para isso, ele faz referência ao dia da expiação. Em hebraico, significa Yom Kippur, que inclusive isso ainda existe hoje com relação aos judeus, tá? Quando o sumo sacerdote oferece sacrifícios por seus próprios pecados e então sacrifica a favor do povo. Está lá em Levítico 16, 6 e Levítico 11, 15. O primeiro bode, eu queria também que os irmãos prestassem atenção nisso. O primeiro bode era sacrificado, mas o segundo era transportado vivo para o deserto, carregando os pecados dos filhos de Israel. Levítico 16, 20 e 22. Vai existir algumas traduções em que os irmãos vão entender, vão ver esse segundo bode, como a Bíblia fala aqui, como chamado bode Azazel. Tá? Era um bode que o sacerdote ele colocava a mão sobre a cabeça daquele bode, como se estivesse transmitindo os pecados do povo sobre aquele animal, e aquele animal era levado vivo até o deserto e era solto no deserto, como se aquele animal estivesse carregando os pecados de todo aquele povo. Então, um era sacrificado e o sangue era aspergido, e o outro era lançado no deserto e ele ia viver à sua mercê mesmo, ou possivelmente morreria no meio do deserto, porque não teria água, não teria alimento, mas levaria consigo os pecados do povo, daqueles que sacrificaram. Isso era a simbologia desse bode, desse segundo bode, como a Bíblia fala. Com um único sacrifício, o Filho de Deus fez a completa e eterna expiação, decretando o fim dos sacrifícios levíticos. Então, para você que ainda hoje acreditava e tinha os sacrifícios levíticos como norma, como regra, como lei, como algo que deveria ser feito, lembrem-se, Jesus de uma vez por todas, ele anulou todos aqueles sacrifícios levíticos, todos. O contraste entre o tabernáculo terreno e o celestial é que o acesso à presença de Deus, é que o acesso à presença de Deus, a única diferença que tem. Tá? No tabernáculo no deserto era vedado ao adorador. Só podia entrar lá o sumo sacerdote. As duas tendas separadas uma da outra eram verdadeiras barreiras. O sumo sacerdote, somente ele, entrava na segunda tenda, o Santo dos Santos, uma vez por ano, com esta ressalva: não sem sangue. O sumo sacerdote ele não entrava ali por brincadeira. Ele tinha de entrar uma vez por ano com o sangue do animal que foi imolado, para ser aspergido sobre aquela arca, sobre a tampa daquela arca, para que Deus recebesse como um cheiro suave e pudesse assim, em tese,
perdoar o pecado do povo. É isso a simbologia. Está lá em Hebreus 9:7. Tá? Entrar no Santo dos Santos sem levar o sangue do animal sacrificado era sinônimo de condenação e morte. Não podia. Certo? Enquanto o regime do tabernáculo no deserto vigesse, ou tivesse em vigor, o Espírito Santo estava sinalizando para a tremenda realidade que não havia um caminho aberto para o Pai, que o sacrifício dos animais era ineficiente, que não havia um caminho aberto para o Pai. Por isso, sem o sacrifício do Filho de Deus no Calvário, todos os seres humanos estariam igualmente banidos da presença de Deus e eternamente condenados. O Espírito ainda sinalizava que a consciência do adorador, isto é, seu próprio ser, o que há de mais íntimo em sua vida, jamais seria aperfeiçoada diante de Deus. Por meio de parábolas, figura de uma realidade futura, aquelas parábolas que Jesus contava, dons e sacrifícios de animais, somente por meio de Jesus, a realidade prefigurada nos sacrifícios. O acesso é garantido à presença de Deus, o Pai. Então, sem Jesus ter vindo, sem Jesus ter morrido naquela cruz, não haveria remissão de pecados. Não haveria. O homem estaria constantemente longe da presença de Deus. O homem não teria salvação. Não teria salvação. E eu gostaria também de lembrar uma coisa aos irmãos, que eu fui muito questionado a respeito de uma afirmação que eu fiz, inclusive ministrando essa lição na Escola Bíblica Dominical na minha igreja, e quando a Bíblia diz que Jesus ele desceu ao Seol, ou ao Sheol, e ali pregou aos espíritos que estavam em prisão. E quando eu falei isso, muitas pessoas se questionaram e ficaram se perguntando, quando eu afirmei o seguinte, não entenderam o que eu falei. Eu falei o seguinte, que existem, na verdade, lá na escola dominical não teve como explicar dessa forma, porque lá o tempo é muito resumido. Tá? Mas, perdão, existem 3 linhas teológicas que afirmam esse texto, onde a Bíblia diz que Jesus desceu até as partes mais baixas da terra. E o primeiro deles, a primeira linha teológica, diz que ele pregou aos espíritos que estavam em prisão, porém eram aqueles espíritos daquelas pessoas antediluvianas, aquelas pessoas que morreram no dilúvio. Tá? Isso é uma linha teológica. A segunda linha teológica diz que Jesus ele foi às regiões mais baixas e pregou a espíritos que estavam em prisão. A segunda linha teológica diz que esses espíritos que estavam em prisão foram os anjos que se rebelaram contra ele no céu e assim foram banidos até a terra e estão hoje aprisionados ou estão hoje num lugar esperando o julgamento final, esperando a sentença final de Deus. Os demônios, vamos assim dizer. Tá? E a terceira linha teológica diz que Jesus ele pregou para espíritos que estavam em prisão. E é a linha que eu adoto, é a linha que eu acredito. Tá? Não dizendo que os outros estão errados, não dizendo que os outros estão com heresia. Não, não é isso. Perdão. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a Bíblia diz, se os irmãos prestarem atenção, lá no livro de Mateus, se eu não estou enganado, capítulo 27, diz que após a morte de Jesus, muitos dos santos saíram dos sepulcros. Então, quando eu não falei que Jesus foi pregar a pessoas que não acreditavam nele, foi dar uma segunda chance de salvação. Eu não falei isso. Eu disse o seguinte, que aqueles que dormem no Senhor, que dormiram no Senhor, e viveram uma esperança de que o Messias viria, foi nessa questão que eu falei. Desculpa, estou um pouco ruim da garganta. Então foi nessa questão que eu falei. Aqueles que dormiram no Senhor, esperando e confiando e acreditando que a promessa seria cumprida. Exemplo, Davi, Abraão, Isaac, Jacó,
Homens que viveram sua vida em prol do serviço de Deus e morreram, que partiram desse mundo acreditando naquilo que viria, que era Jesus. Desculpa, mas então quando eu falei que ele pregou a espíritos em prisão, eu quis dizer isso, é o que a palavra de Deus me mostra e é o que eu entendo. Que Jesus ele se apresentou àqueles espíritos, aquelas pessoas que estavam dormindo, aquelas pessoas que estavam em repouso, e fez mais ou menos o seguinte: lembra, Isaías, você que falou tanto de Jesus, que seria o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, lembra? Sou eu. Jesus ele desceu a essas regiões para mostrar que realmente a profecia tinha se cumprido. Jesus ele desceu até essas regiões para apresentar-se diante dessas pessoas e tirá-las e levá-las para o seio de Abraão. Tá? Eles estão hoje em repouso no seio de Abraão. É o que eu acredito. Agora isso não me deixa melhor do que você, ou então se você acredita que ele pregou a espíritos em prisão com relação aos demônios, não lhe deixa melhor do que eu. Tá? Ou se você acredita que ele foi lá e pregou a respeito dos antediluvianos, aquelas pessoas que morreram antes do dilúvio, para que tenham uma nova chance, isso também não lhe deixa melhor do que eu e também não lhe deixa inferior a mim. Tá, meus irmãos? Uma coisa que eu prezo muito é quando a Bíblia diz assim: as coisas reveladas são para nós, as ocultas são para Deus. A partir do momento, por exemplo, o que é que vem após a morte? Não tem um ser humano nessa terra que saiba explicar isso, porque todos estão vivos. Nós temos uma ideia daquilo o que a palavra de Deus fala. Nós não temos a condição plena de explicar e dizer após a morte que acontece isso. Não temos, porque nós não sabemos. Da mesma forma, essa tradução, esse texto bíblico, nós não temos certeza do que estamos falando. Acreditamos que aconteceu dessa forma, através do Espírito Santo de Deus que revela, através do Espírito Santo de Deus que profetiza, através do Espírito Santo de Deus que mexe no coração do homem, é outra história. Agora, nós não temos como afirmar que foi dessa forma. Eu acredito que foi dessa forma. Se você acredita que foi com relação aos espíritos antediluvianos, aquelas pessoas que morreram antes do dilúvio, ou no dilúvio, eu não posso estar lhe criticando. Se você acredita que ele foi pregar os espíritos em prisão com relação a demônios, eu também não posso estar lhe criticando. Eu só acredito que o caminho, verdade e vida é Jesus. Tá? Então, para ficar bem claro, quando diz isso, que Jesus, sem ele não existiria salvação, então dá a entender que aquelas pessoas que morreram sem conhecê-lo, sem vê-lo, sem imaginá-lo, sem ter o prazer de estar face a face diante dele, como os discípulos estiveram e outras pessoas estiveram. A Bíblia diz que não existia salvação. Então Jesus teve de descer até essas regiões onde esses espíritos estavam lá, tá? E teve de se apresentar e anunciar que ele era a salvação. Então aquelas pessoas que morreram nessa confiança, eu acredito que nesse exato momento foram retiradas daquele local e foram levadas até o seio de Abraão. Isso é uma linha teológica, como existem outras e outras e outras, e nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros, tá? Eram serviços prestados continuamente. O sacerdote estava sempre celebrando e servindo. Os sacerdotes estavam sempre celebrando e servindo. Hebreus 9, 1 e 10, 28. Desculpe, irmãos, é porque aqui eu passei do que eu estava lendo, tá? Como o sacerdote de Jesus permitiu tal acesso, abolindo o pecado e conquistando um livre e permanente acesso ao Pai, os versículos de 1 a 10, lá do capítulo 9 de Hebreus, tratam do primeiro. Os versículos 11 a 20 tratam do segundo pacto. No primeiro, o santuário é descrito como terrestre. Lembram lá aquela tenda, o tabernáculo? Né? Está lá no verso 1. Observe que o autor não está tratando de templo. Ele não está tratando de templo, mas da tenda levantada por Moisés no deserto, está lá em Êxodo 25, 30.
Nesse ponto aqui, o autor não está tratando de templo, está tratando de tabernáculo, aquela tenda que era montada pelos levitas no deserto. Tá falando sobre isso. Ele nunca fez referência ao templo em Jerusalém. Tudo naquele santuário pertencia à terra, inclusive o trabalho do sumo sacerdote levítico. Está lá em 8:4. A lei não permitia ao Senhor Jesus realizar o serviço sacerdotal. A lei não reconhecia Jesus Cristo como um sumo sacerdote. Não reconhecia. Está lá no verso 7 e 14, no capítulo 7, verso 14. Os versículos de 2 a 5 tratam de duas tendas e tudo quanto está nelas contido. O versículo 6 trata dos serviços sagrados, celebrados pelos sacerdotes na primeira tenda. Eram serviços prestados continuamente, só os sacerdotes poderiam estar ali. Tá? Os sacerdotes estavam sempre celebrando e servindo. Na primeira tenda, o candelabro e o azeite eram parte do serviço deles, tanto a limpeza quanto o suprimento, além do altar do incenso, que ficava defronte do véu e era aceso diariamente pelo sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote fazia isso. Outra pessoa não entraria ali. Está lá em Êxodo 37. Tá? Mas na segunda tenda, só o sumo sacerdote entrava uma única vez por ano no chamado Yom Kippur, o dia da expiação, que até hoje existe lá com relação aos judeus mais ortodoxos. Tá bom? Hebreus 9:10. Esse texto deixa claro que, apesar da incapacidade, o regime das figuras, não da realidade, lembram? Tipo e antítipo. Cristo era imposto ao adorador, mas com a ressalva, até um tempo de reforma, de correção. Esse tempo de reforma chama-se Evangelho. Esse tempo de reforma chama-se, do grego diátosis, refere-se à restauração de instituições e de atos, uma retificação, isto é, a restauração messiânica. Todas aquelas pessoas que viveram antes de Cristo, eles tinham a ideia, eles tinham a esperança de que o Messias viria. Então, tudo que era feito era uma sombra das coisas que viriam. Se os irmãos prestarem atenção, o tabernáculo era montado em forma de cruz. Os utensílios que ficavam dentro da tenda eram montados em forma de cruz. Então, tudo isso simbolizando Jesus Cristo que viria. Em Cristo, todos os ritos, o oneroso aparato, as cerimônias e etc., tudo é removido. Por isso, ele introduz o perfeito e verdadeiro culto. Há cristãos liderando caravanas a Israel, o que muito me compraz, esse é o autor falando. Visitar a Terra Santa é um desejo de quase todo crente. Inclusive, eu tenho um desejo muito grande de um dia poder ir a Israel. Eu tenho. Não sei se vou conseguir realizar, mas esse desejo eu tenho. Tá? Aí ele conta um pequeno testemunho dele aqui. Ele diz: o Senhor me concedeu a bênção de morar e estudar em Jerusalém. Mas alguns, infelizmente, voltam enfeitiçados. Pessoas que vão até aquela terra, pessoas que vão até Israel, até Jerusalém, voltam enfeitiçados. E ele vai explicar aqui. Com um aparato, querendo introduzir em suas igrejas as práticas que já foram aperfeiçoadas pelo Senhor Jesus. Que nele mesmo já alcançaram o seu pleroma, ou completo propósito. Que por isso mesmo os apóstolos rejeitaram, pela excelência da reforma, o evangelho é poder e prescinde de tudo quanto é figura e sombra da realidade, da substância que é o Senhor Jesus. Então, existem pessoas que vão hoje em Israel e eles fazem o seguinte: eles trazem a terra de lá, eles trazem pedra de lá, eles trazem água do Rio Jordão, eles trazem espinho de acácia, eles trazem manto não sei de quê, introduzem em suas igrejas e estão fazendo verdadeiros ídolos, meus irmãos. Está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Todos os ritos, todas as ordenanças, todas as indumentárias, tudo aquilo que servia como símbolo, a Bíblia diz que o sangue de Jesus e o sacrifício de Cristo acabou com tudo isso. Não existe mais. Não existe mais. Então o finalzinho diz assim: da substância que é o Senhor Jesus. Quem é a substância do Evangelho? É Cristo. Quem é a substância da salvação?
É Cristo. Quem é a substância do novo e eterno pacto, da nova e eterna aliança? É Cristo. Então não há o que discutir. Cristo, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Não existe mais culto a sábado, lua nova, festas. O fim é Cristo. E ponto final. Hebreus 9, de 11 a 28. O autor continua a argumentação com adversativa, mas em posição enfática. Cristo é a superioridade do novo pacto. Tá? O pontífice do Evangelho não é o Papa Bento XVI, ou é o Papa Francisco, ou foi o Papa João Paulo II. O pontífice do Evangelho chama-se Jesus Cristo. O pontífice do Evangelho chama-se Jesus Cristo. Primeiro ponto diz assim: cujo tabernáculo é havido por maior e mais perfeito. O céu é o verdadeiro e eterno santuário, não feito por mãos humanas, as mãos de Moisés. Então, a diferença que mostra isso, o tabernáculo celestial, é bem mais, é infinitamente mais aprimorado do que o tabernáculo feito pelas mãos de Moisés, montado pelos levitas. O 2. O sangue do novo pacto não é o de animais, mas o sangue do Filho de Deus, capaz de oferecer eterna redenção e garantir a promessa de herança eterna aos que morreram debaixo do primeiro pacto. A superioridade do Senhor Jesus está em Ele e em que Ele ministra no santuário. Perfeito o céu, na qualidade de sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e o homem. Então, nós vemos aí muitas vezes as pessoas dizerem que Maria ela é intermediária entre Deus e o homem. Mas a Bíblia diz que o único mediador, aquele que faz mediação, aquele que está entre o homem e Deus, é Jesus Cristo. Não existe outro. Aquele que promove a redenção, aquele que salva o homem, aquele que perdoa pecados, é Jesus Cristo. Hebreus 9, de 26 a 28. Para ser semelhante aos sacerdotes do tabernáculo terreno, o Senhor Jesus teria que oferecer-se muitas vezes em sacrifício. Está lá no verso 25 e 26. A cerimônia, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nisso aqui. A cerimônia chamada missa obriga o Senhor a comparecer e padecer todas as vezes em que está sendo celebrada. Mas o Senhor ofereceu-se uma só vez. A palavra grega rapax, uma única vez ou de uma vez por todas, é muito importante na carta aos Hebreus. E neste texto, ela aponta para a excelência do sacrifício de Jesus, que é perfeito, completo e não pode ser repetido. Então, meu amigo, meu irmão, você que está me vendo nessa hora e você participa das cerimônias chamadas missas, essas missas que existem por aí nas igrejas católicas, lembrem-se, isso é um ritual que está levando a Jesus a padecer novamente. Porque eles tratam de um pacto que não está mais vigorando. Eles relembram um pacto que não existe mais. Aqueles rituais, aquelas ornamentárias, aquelas roupas, aquelas vestes não simbolizam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Não simbolizam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E não pode ser, o sacrifício de Cristo não pode ser repetido. Foi uma única vez. Então, a você que participa de missas, a você que acredita em missas, a você que acredita em imagens de escultura, a vocês que acreditam que o Santíssimo, como eles falam, representa Jesus, meu irmão, você precisa rever os seus conceitos e entender que Jesus não se materializa naquilo. E entender que aquilo não simboliza o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não simboliza. Em vez disso, afirma o autor inspirado que Jesus se manifestou na consumação dos séculos. Isto é, no tempo em que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Uma vez por todas, do grego rapax, para aniquilar o pecado. Assim, também aos homens está ordenado morrer uma única vez. Rapax, verso 24, uma vez por todas,
Diz o autor que uma única vez a pessoa humana morre. Então o homem está permitido morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E vocês poderiam me perguntar, e por que tantas pessoas ressuscitaram no Velho Testamento? Por que Jesus ressuscitou pessoas quando ele passou aqui na Terra? Por que aqueles homens saíram do sepulcro quando Jesus morreu? Simples. Propósito de Deus. Propósito de Deus. Lázaro ressuscitou. Mas Jesus ele falou uma frase muito interessante. Ele disse, ele não morreu, ele simplesmente dorme. Para aqueles que dormem na esperança que um dia o Filho de Deus virá. A Bíblia diz também que no final dos tempos, no Apocalipse, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. E aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. Então, morrem uma única vez, vindo após disso o juízo. Quando a Bíblia diz morrem uma única vez, vindo após disso o juízo, significa dizer que a decisão da nossa vida eterna é nessa vida. Não existe outra. Não existe outra vida para o homem decidir se vai para o céu ou se vai para o inferno. É nessa vida que o homem decide o caminho que ele vai trilhar na eternidade. A morte física está ordenada, reservada uma única vez aos homens. A morte do Senhor Jesus foi substitutiva. Ele mesmo deu a sua vida, enquanto a morte dos homens é ordenada. Após a morte ordenada, diz o texto, segue-se o juízo. A morte de Jesus não foi ordenada, a morte de Jesus foi substitutiva. Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. E hoje está vivo. Temos aqui dois ensinos. O primeiro, há um dito popular conhecido e perfilhado por muitos que afirma, morreu, acabou. Não sei se você já ouviu isso, mas morreu, acabou. Tá? Diante desse texto, tal ensinamento tem que ser considerado falso. 2. À luz desse texto, não há nenhum vislumbre de uma reencarnação. Aliás, em toda a Bíblia, por isso que a Bíblia é ressurreicionista, ou é uma ação de fazer ressurgir alguma arte ou ciência esquecida ou alguma moda decadente. Tá? Então, ressurreicionista significa isso. É aquilo que faz ressurgir algo esquecido ou algo decadente. Na nossa modernidade hoje, reencarnação é um status. Na nosso mundo hoje, você dizer que é espírita é um status excelente. Mas a Bíblia não tem respaldo para isso. A Bíblia diz que os homens estão permitidos morrerem uma única vez. Reencarnação não existe. Isso a Bíblia confirma. Não existe. Porque se existir reencarnação, o sacrifício de Cristo foi em vão. Jesus veio a esse mundo morrer em vão pelo homem. Porque o homem iria morrer, iria ressurgir, iria ter outra chance de viver aqui nessa terra, iria fazer as mesmas besteiras, ia morrer de novo e vir ressurgindo, e nunca teria acesso a Deus, porque sempre estaria em um ciclo vicioso. Morria, ressurgia. Morria, reencarnava. E nunca teria oportunidade de chegar diante de Deus. Então a Bíblia diz que só há uma vida, que é essa. Agora, morreu, acabou, isso não existe. Morreu, sim. Para esse mundo aqui. Para essa vida aqui. Agora começa a trilhar uma nova vida eterna. E só tem essa. Ou próximo de Deus, ou distante de Deus. Sem pecado. O Senhor Jesus aparecerá segunda vez sem pecado, aquilo que nós falamos no início da lição. Aos que o esperam para a salvação, em sua primeira vinda, Jesus não cometeu pecado algum. Não cometeu pecado algum. Esteve, porém, sujeito ao pecado, foi aquilo que a gente falou no início. Na segunda vinda, no entanto, ele não estará sujeito ao pecado. Aos que o esperam para a salvação ou aos que o esperam como Salvador. Ele não vai vir mais para bater papo com ninguém, ir atrás de não. Ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida no sangue dele, lá na cruz do Calvário. Graça e glória são personificações do Senhor Jesus. A graça veio para salvar. A glória virá para julgar. Graça e glória. Graça veio para salvar. Tá? Glória vem para julgar.
Então, ele veio da primeira vez em graça, e da segunda vez ele virá em glória, virá como um juiz. Todos os vivos e os mortos um dia comparecerão diante do trono de glória para serem julgados pelo Rei Jesus, tanto os salvos quanto os perdidos. E enquanto nos preparamos para esse tão grande dia, cantamos com o poeta do hino Dia Glorioso. Regozijai-vos, pois, ó crentes, o Senhor não tardará. Já vem o dia muito glorioso em que Cristo voltará. Então, meus prezados irmãos e amigos, eu gostaria de aproveitar esse momento dessa lição, desse vídeo, e dizer a você que possa refletir em sua vida, que possa entender que só temos essa vida para viver. A Bíblia diz que depois da nossa morte, e uma coisa interessante, se você não sabe, todos nós iremos morrer um dia. A Bíblia diz que segue-se o juízo. A Bíblia diz que depois dessa vida segue-se uma vida eterna, onde não há mais chance de arrependimento, onde não há mais chance de conversão, onde não há mais chance de comunhão. Aqueles que morreram confiando e acreditando e tendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Um dia, Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja para estar morando no céu junto com Ele. Mas com relação àqueles que morreram sem acreditar, morreram blasfemando, morreram acreditando em algo falido, morreram acreditando que existia um purgatório, que existia rezas, que existia velas, que existia pessoas orando pela sua alma. Pessoas que morreram nessa condição, infelizmente, estão condenadas ao inferno. E isso não é uma palavra minha. Isso é as Escrituras Sagradas quando dizem que aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus já tem a vida eterna. Porém, aquele que não crê já está condenado. Então, eu tenho parentes meus que não têm o conhecimento de Jesus. Acredito que você também tenha parentes seus que não têm o conhecimento de Jesus. E nós devemos nos preocupar, porque nós não estamos falando de algo aqui dessa terra, nós estamos falando de algo eterno. Estamos falando de algo que pode distanciar o homem de Deus e levá-lo a viver uma eternidade longe de Deus. Então, meu prezado irmão, meu prezado amigo, que Deus nos abençoe. Que nós possamos ter uma vida que a cada dia honra e glorifique o nome dele. Problemas vão vir, dificuldades vão vir, mas Jesus é maior do que tudo isso. A coroa da justiça nos aguarda. O céu nos aguarda. As mansões celestiais nos aguardam. E tudo que nós pudermos passar nessa terra, nada se compara àquilo que vai vir. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração do homem, é tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e guardam a sua palavra. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Que Deus nos abençoe.